A gente continua falando sobre esse assunto, né? Sobre o desaparecimento do Bruno, do Dom também. A gente vai conversar agora ao vivo com Chico Ganter. Ele faz parte do Conselho Indigenista Missionário. Muito bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui ao Novo Dia da CNN. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Vou começar perguntando se o senhor tem alguma atualização sobre as buscas pelos dois, em que pé estão essas buscas, já há algum indício mais recente, Chico? Então, as buscas, a informação que tem, as buscas continuam, né? E o que se verifica, particularmente por parte das lideranças indígenas, é um empenho muito grande, porque o Bruno, sobretudo o Bruno, era muito respeitado e conhecido pela sua atuação em apoio e no enfrentamento aí das invasões, né? E por isso que as buscas continuam, inclusive tem em torno de 20 indígenas envolvidos aí contribuindo com essas buscas, e são exatamente os maiores conhecedores da região, né? E a informação mais recente, de fato, é essa questão de terem sido localizados os pertences, tanto do Bruno quanto do Dom Phillips, e que remete exatamente a essa ideia de que eles tenha tido uma intervenção humana aí no desaparecimento dos dois, né? Então, a expectativa por parte das lideranças indígenas que possam, de fato, encontrá-los o mais rapidamente possível e a gente sente uma angústia por parte deles por causa do respeito que tinha a atuação, sobretudo do Bruno, e também pelo impacto e a importância do trabalho jornalístico de divulgação dessa realidade angustiante em que vivem, continuamente ameaçados por invasores de todo tipo, sejam garimpeiros, madeireiros, pescadores ilegais, caçadores, inclusive com a presença do tráfico na região. Então, Chico, bom dia. Eu queria pedir ao senhor que desse um panorama para a gente sobre essa região. Qual o nível de controle ou de envolvimento que o Estado brasileiro tem com essa região? Porque a gente tem ouvido falar muito aqui na presença, como o senhor lembrou agora, de quadrilhas de pescadores e caçadores ilegais, de traficantes de drogas, de madeireiros, de garimpeiros, enfim. Ocorre toda sorte de crime naquela região e me parece, pelo menos pelo que nós ouvimos de especialistas como o senhor, que o Estado está muito, muito, muito distante daquela região. Qual é o índice de risco a qual estão submetidas as pessoas que desempenham papéis como o do Dom Phillips e como o do Bruno, que vão até lá exatamente para denunciar o que há de errado naquela região? Então, na terra indígena Vale do Javari existem aproximadamente 15 ou até mais grupos indígenas isolados, né? E por isso que a FUNAI deste ano tem bases de proteção etnoambientais instaladas dentro do território indígena. São 4 hoje funcionando, né? E que tem essa atribuição especial de proteção desses grupos isolados, né? O que acontece hoje é que, de fato, essas bases não têm uma estrutura operacional capaz de fazer esse enfrentamento. E o que a gente observa é que os servidores da FUNAI, inclusive, também estão sob risco da ameaça de invasores, sobretudo porque também não tem um respaldo institucional para atuar de forma mais decisiva em relação a essas invasões. Então, esse contexto, né, e essa percepção, né, por parte dos invasores de que não há fiscalização, de que há um contínuo ataque do próprio governo federal aos direitos indígenas, seja os direitos territoriais, quando observam que o próprio presidente da FUNAI atua no sentido de buscar criminalizar até servidores da FUNAI e mesmo lideranças indígenas que fazem esse enfrentamento das invasões, evidentemente que há
empoderamento dessas pessoas, e isso traz um clima de muita insegurança dentro das terras indígenas e coloca em risco, sobretudo, as próprias comunidades, as lideranças e aqueles que, de alguma forma, buscam, né, apoiar os indígenas para que eles tenham, de fato, as suas terras respeitadas e garantidas. E por isso que de fato, hoje, um ambiente perigoso, tanto para os indígenas quanto para os não indígenas, isso não só na terra indígena Vale do Javari, mas em muitos outros territórios indígenas aqui na Amazônia. O Chico, é importante o senhor trazer, né, esse assunto para cá, justamente porque nós ouvimos aqui na CNN Brasil o prefeito da cidade de Altamira, não, como é o nome da cidade lá onde eles estão? Atalaia, perdão, obrigada, Rafael Colombo. E ele disse que não há risco nenhum na cidade, assim, não existe a atuação desse tipo de criminosos que nós relatamos aqui. Agora, eu queria que o senhor trouxesse para a gente, inclusive, também alguma explicação sobre que tipo de segurança essas pessoas, né, como o jornalista, como o indigenista, devem recorrer quando vão fazer esse tipo de trabalho, porque me parece que era preciso até que eles fizessem um aviso prévio de que setores eles percorreriam, a quem eles se reportariam nesses locais. Então, por que é necessário esse tipo de segurança prévia? Então, essa discussão sobre uma possível necessidade de autorização de entrada em terra indígena, né? Ela na verdade, é só um argumento levantado, né, para, de alguma forma, questionar e argumentar no sentido de justificar a omissão da FUNAI. Que, na verdade, os povos indígenas hoje não são mais tutelados pelo Estado, né? E o Bruno estava exatamente no apoio e junto com os indígenas numa atividade que eles mesmos organizaram aí de fiscalização do seu território exatamente pela omissão do Estado, né? Então, esse é um argumento falso, né? E evidentemente, quer dizer, não tem também a quem recorrer, quer dizer, em termos de segurança, porque a FUNAI hoje está completamente desarticulada nas regiões e muitas vezes orientada a não intervir nesse combate aos ilícitos e às invasões dentro da terra indígena. Então, para as próprias lideranças indígenas e aqueles que os apoiam, quer dizer, não tem muito a quem recorrer em termos de segurança. As medidas que normalmente eles tomam no sentido de andar mais conjuntamente para que não só sejam alvos fáceis aí dessa bandidagem que está avançando no interior das terras indígenas. Chico, para encerrar, a gente discute muito e há muito tempo, né, a soberania brasileira na Amazônia, se há alguma intenção da comunidade internacional em algum momento de passar a administrar a região, né? Desde os governos militares a essa discussão que fica mais ou menos intensa dependendo da época em que nós estamos vivendo. O senhor acha um absurdo falar que pelo menos nessa região da Amazônia, o Estado brasileiro perdeu a autoridade, perdeu soberania para o crime organizado? Eu acho que um dos grandes problemas aqui da região, sobretudo nas áreas de fronteira, é o crime organizado pela fragilidade da presença do Estado, inclusive em termos de políticas públicas consistentes em relação às comunidades indígenas e ribeirinhas da região, né? Agora, eu acho que é um falso discurso essa questão da soberania, no sentido de ter um interesse de países estrangeiros, né, de apropriação aí, e de atentados contra a soberania da região amazônica. O que existe é essa ausência do Estado e que, na verdade, esse avanço do crime organizado. E essa presença é importante destacar que ela não só é importante em termos da repressão direta ao crime, né, mas principalmente
por políticas públicas adequadas às populações da região. A gente conversou aqui na CNN com Chico Ganter, que é membro do Conselho Indigenista Missionário. Muito obrigado ao senhor pela entrevista, pela atenção com a CNN. Bom dia e até a próxima. Bom dia. Eu que agradeço.